bem-vinda, bom dia! Passando aqui fazer essa live para dar um bom dia para você. Eu também estava lendo uma mensagem, eu queria compartilhar com vocês hoje, para a gente começar um dia um pouquinho reflexivos. Eu vou desligar aqui a música que eu estava ouvindo e eu adoro essa música. E aí, para conversar um pouquinho com vocês. Estava lendo um texto da Viviane Mosé, eu vou ler o trecho, e aí eu vou conversar um pouquinho pra gente... Olá, Ana Franco, bem-vinda! Passando para dar um bom dia e dividir uma frase que eu li agora de manhã com vocês, tá bom? Muito bem-vinda! Não sei se você já conhece Viviane Mosé, ela fala muito sobre sofrimento. E eu trouxe essa frase para a gente conversar um pouquinho. Então, a frase que eu trouxe, ela comenta o seguinte: está tudo errado, o mal está na civilização, tudo errado. O sofrimento move a vida, é o sofrimento que nos move. Eu não tenho que buscar o sofrimento, mas eu não tenho que achar que eu tenho que acabar com o meu sofrimento. Não sou eu que acabo com o meu sofrimento, é o meu sofrimento que acaba por ele. Eu não procuro o sofrimento. Eu não preciso porque ele me procura. Agora, quando ele vem, eu pergunto: o que você quer de mim? Que aspecto da minha alma precisa crescer e se transformar? O que você quer me dizer, sofrimento? Aí eu converso com ele, ele fica um tempo e vai rápido embora. E aí eu trouxe esse trecho para conversar um pouquinho, para a gente falar um pouco sobre sofrimento, né? É um tema que a gente não gosta muito, né? É muito comum, ela até fala isso, né? Que a gente fala que a nossa frase, né? Primeira é que o sofrimento não é bom, né? Que não deveria existir sofrimento na humanidade. A gente sempre se questiona por causa disso. Mas ele tem uma função. Da mesma forma que a dor física também tem uma função, né? A gente não gosta de sentir a dor física, mas por que ela existe? Para mostrar que alguma coisa precisa ser cuidada, precisa ser modificado. Então, o sofrimento, ele tem a mesma função da dor, né? Então, quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente começa a entender que alguma coisa está ocorrendo no nosso corpo que precisa ser olhado e tratado. E as dores da alma, elas não são diferentes, né? Então, quando a gente tem uma dor, uma tristeza, uma angústia, alguma coisa se está apontando que alguma situação a gente não está contente, algum momento estamos ultrapassando os nossos limites, alguma coisa que precisa ser olhada para nós, né? Uma carência, uma insegurança. Então, ela traz esse conceito de sofrimento nesse sentido, né? De ser alguma coisa que está apontando para a gente, é um termômetro, né? Não adianta a gente brigar com um termômetro que está apontando 40 graus de febre. A gente tem que ver a causa da febre. E o sofrimento é a mesma coisa. A gente fica brigando com aquela dor que a gente está sentindo e a gente não vai olhar o que está acontecendo, qual é a causa daquela dor. Né? Bem-vinda, Luciana! Tudo bem? E nós estamos falando um pouquinho sobre sofrimento e eu li aqui no começo uma frase da Viviane Mosé falando sobre... que nós muitas vezes criticamos o sofrimento, achamos ruim o sofrimento, perguntamos, né, por que a humanidade sofre? Não deveríamos sofrer, não deveria existir esse tipo de dor na sociedade, mas a dor e o sofrimento, elas têm uma função na nossa vida, né, que é justamente apontar que alguma coisa está errada e que precisa ser trabalhada. Então, bom dia, Ana, bem-vinda. Então, esse sofrimento, essa dor, ela tem uma função, né? E quando a gente consegue olhar para ela e entender o que está acontecendo, e a gente vai trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, esse sofrimento em algum momento ele vai embora, né? Então ela fala de acolher, ela fala, como é que ela fala aqui, né? A frase dela. Que quando ele chega, ela pergunta, né? O que você quer de mim, sofrimento? Bom dia, Luciana. O que você quer de mim? Que aspecto da minha alma precisa crescer e se transformar? O que você quer me dizer?
né? Então é importante quando a gente está com aquela tristeza profunda, e muitas vezes a gente sabe, né? Às vezes a pessoa por exemplo, foi rude com a gente, né? E isso nos magoou, e aquilo não ficou naquele momento, né? Aquilo vai crescendo, passou uma semana, a gente ainda tá magoado com aquilo, né? Então é importante a gente entender, mas por que eu me magoei? Por que eu dei tanta importância ao que o outro disse? Né? Lógico que no primeiro momento ser tratado de uma forma rude, né? Causa mesmo um desconforto na gente, uma tristeza, mas se aquilo começa a perpetuar, alguma coisa está dizendo sobre nós, né? Que a gente não consegue lidar, às vezes, com críticas, que a gente precisa não dar tanto valor ao que o outro fala, a gente olhar e ver o nosso próprio valor. Então, sempre que algum sofrimento ele começa a crescer de uma certa forma, é importante a gente olhar e ver o que está acontecendo dentro da gente de fato, né? Não só a questão pontual, né? Mas como que a gente não está conseguindo lidar com aquela situação, por que a gente não está conseguindo lidar com isso? Né? Então, acolher, e isso é uma ferramenta de crescimento nosso, né? Por quê? Porque se eu consigo lidar com isso e eu consigo aprender e começar a me transformar, num próximo momento que alguém for rude comigo, isso vai ter um peso diferente, né? Vai começar a diminuir esse peso e a vida vai ficar mais leve para mim. Então, o sofrimento que eu comentei, ele é um termômetro mesmo para apontar uma coisa que não está tão boa, né? É o que eu falei, não adianta a gente brigar com o termômetro porque está apontando 40 graus de febre. A gente tem que ver qual é o motivo da febre, tratar a febre, né? Às vezes só um remédio para cortar a febre resolve. Às vezes o remédio corta a febre, mas aquilo que está causando está lá ainda. E aí a hora que o remédio passa, a febre volta. Então, a mesma coisa a gente tem que entender e olhar para a nossa alma, né? A nossa alma, ela está completamente interligada ao nosso corpo. E a forma de funcionamento, né, não é tão diferente assim, né? Mas a gente não aprende a olhar para isso, né? A gente aprende nem foi tão importante assim o que essa pessoa falou, não liga, mas aquilo tá machucando, tá doendo. Então a gente precisa olhar, né? Então desde criança a gente tem esse comportamento, né? Alguns mecanismos de defesa nos é ensinado que não são os adequados, né? Então muitas vezes nos ensinam de que aquilo não é tão importante, então você reprime, né? Você que está fazendo drama, você reprime, e aquele sentimento você não trabalha, né? E se não trabalha, ele continua aqui, né? A gente pode esquecer, mas a nossa alma não esqueceu, e vira e mexe ela cobra com outras linguagens, em outras situações, né? Ou nos ensinam a dar o troco, né? Vai lá e faz o mesmo. Ou muitas vezes nos ensina, falou isso porque é dele, né? Mas aquilo tá doendo na gente. E muitas vezes é isso mesmo, né? A pessoa fala o que é dela, não o que é nosso. Mas a gente precisa aprender a lidar como isso nos afetou, né? Então, o sofrimento, ele traz essa questão. E no final do texto, a Viviane Mosé, ela ainda faz a relação, né? Das pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento, não suportam o sofrimento e procuram o amor para tentar minimizar o sofrimento. E aí ela fala de uma consequência. Então ela fala aqui, se você quer amar para parar de sofrer, aí você pega o amor e engole, mata, sufoca e não consegue ficar mais que 1 ou 2 anos com alguém, porque você matou o seu amor de tanta ansiedade para salvar a sua vida. Então às vezes a gente está tão desesperado por causa de uma dor, e a gente começa, em vez de a gente mergulhar na gente, né, porque, mergulhar aqui, né, a gente procura o amor de outra pessoa para tentar resolver essa dor nossa. E tá tudo bem, né? Porque relações, elas vêm também para nos curar. Mas quando ela tem essa única função e a gente também não consegue nos ajudar, porque a primeira fonte de cura é a nossa, né? Então, a gente entra numa relação com esse objetivo e a gente também não consegue fazer a nossa parte, o amor começa a se sufocar, porque a gente coloca no outro esse objetivo de cura, né? E aí acontece que a gente não consegue também entrar numa relação de equilíbrio, né? Então o que a gente faz para o outro, a gente faz esperando receber uma coisa em troca, né? Que a Ana colocou, verdade, já passei por isso. Ouvi dizer, deixa de besteira, desqualificando meus sentimentos. Isso é muito comum, Ana.
E a gente precisa entender também que as pessoas aprenderam isso, né? Eu mesmo já falei isso muitas vezes, porque eu fui aprendida a falar, né? Eu aprendi a falar essa frase. E hoje eu vejo o quanto ela é prejudicial pra gente, quando a gente fala pra gente mesmo, quando a gente fala pro outro, né? Porque se tá doendo é porque alguma coisa magoou, né? A gente sentiu. E é importante a gente olhar, né? A gente dar valor pro que a gente sente. É o primeiro passo da gente começar a se amar de verdade. Porque se a gente começa a odiar o que a gente sente, como que a gente vai se amar, né? E aí a gente vai entrando numa bola de neve, né? As coisas vão piorando, porque a gente sente uma coisa, é besteira, eu não dou valor àquilo, eu tô dizendo que aquilo que como eu me sinto não é importante, né? E a gente vai entrando nessa linha, né? Então, hoje, né, eu já consigo, mesmo quando alguém fala isso pra mim, eu já consigo parar, né? Entendo que também é um procedimento do outro, o outro aprendeu assim, também não cabe a mim criticar a pessoa, ter raiva dessa pessoa, né? Muitas vezes eu me coloco, não, o que eu tô sentindo é importante, pra mim é importante o que eu estou sentindo, né? Pode ser que daqui a alguns dias eu mesmo fale, né? Nossa, mas eu tava muito sensível aquele dia, né? Que às vezes acontece, depois que passa, depois que a gente resolve o problema, é a mesma coisa a dor física, né? Depois que passou, a gente não lembra o quanto que doía. A gente lembra que era uma dor de dente, que era uma dor de cabeça, mas o tamanho da dor a gente não lembra mais, né? As coisas vão perdendo essa intensidade. A dor da alma é a mesma coisa, né? Tanto quem tá fora não consegue entender, né? Tanto que a gente fala, né, do sapato, né? O quanto aperta, é só você que sabe o quanto seu sapato tá apertando no seu pé, né? As pessoas estão olhando que o sapato é bonito, que o sapato é feio, que tem salto e etc. Mas a dor que tá lá, ou o conforto que tá lá, é seu, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não dar ouvidos a isso, né? A gente até fala assim, é importante sim, né? É importante nesse momento eu sentir isso. E às vezes a gente também, né? Tem momentos do nosso dia, do nosso mês, que a gente dá mais importância a algumas coisas, outras menos, né? Então a gente saber acolher essas diferentes faces nossas, né? Não só achar importante quando eu estou bem, quando estou feliz. Ah, essa é a Noemi que eu gosto, né? A Noemi que tá triste também tem a sua importância e o seu valor, né? Me ensinou muita coisa. Então tá aqui comigo também, né? Então, cuidado quando alguém desqualifica os seus sentimentos, né? E quando isso acontece, né? Dependendo da pessoa, é importante a gente se posicionar e falar, não, pra mim é importante. Pra você talvez isso não tenha tanta importância, mas pra mim tem. Então, e é isso, às vezes as coisas têm valores diferentes para as pessoas diferentes, né? Então, é importante você se posicionar, explicar por que você é importante, por que isso é importante, né? Dependendo da pessoa, óbvio, porque dependendo da pessoa a gente vai lá trabalhar a nossa dor com a gente mesmo, né? Não é com todo mundo que a gente compartilha isso. Mas se é uma pessoa que é muito íntima, que a gente gosta muito, né? Que aquela relação é importante, seja uma relação amorosa, uma relação familiar, uma relação de amizade, é importante a gente se posicionar e a gente mostrar quem a gente é, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso também, né? Que aí eu tava entrando nesse outro trecho da Viviane Mosé, que aí muitas vezes a gente acaba colocando no outro a responsabilidade de cuidar da nossa dor. E aí fica um peso muito grande, né? Então, que é quando a gente procura o amor, porque a gente não consegue lidar com a nossa dor. E aí a gente quer que outra pessoa cuide disso. E isso é muito prejudicial para nossa relação e para a gente mesmo. Porque o outro, ele pode nos ajudar, né? E isso exatamente, Ana, tem pessoas que mesmo se posicionando provocam mais ainda. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado também com quem a gente vai abrir o nosso coração, aquilo que realmente nos faz mal, né? Não é com todo mundo, né? Que a gente pode falar, olha, não gosto disso. Dependendo da receptividade que a pessoa tem com isso, aí você pode entrar em explicar o que está acontecendo, né? Bom dia, Andréia, tudo bem? Mas dependendo de como a pessoa recebe, se ela já entra com deboche, né? Às vezes é melhor a gente se afastar mesmo, né? Dar um tempo para a pessoa, dar um tempo para você lidar com as suas emoções,
né? Não é todo mundo que a gente pode compartilhar o que está acontecendo conosco, né? Então é importante a gente conhecer isso também, a gente ter uma base de apoio. Eu trabalho muito com o conceito de base de apoio, mas de pessoas de confiança, né? Tanto a pessoa que ela não expressa nada do que ela sente, ela acaba tendo problemas mesmo no sentido de que a vida começa a ficar pesada. Como a pessoa que compartilha com todo mundo, ela também tem um outro problema, porque não é todo mundo que está disposto a dar a mão. Muita gente vai lá e vai apedrejar, né? Que você falou, provoca mais ainda. Ah, você está sentindo dor? Então vamos lá. E cutuca, né? Cutuca a nossa dor. Então não é com todo mundo que a gente tem essa liberdade, né? Que a gente pode ter esse comportamento, tá bom? Então, e aí falar um pouquinho dessa finalização, né? De quando a gente entra, então, no amor. A sua mãe é assim? É uma relação difícil, mãe e filha, muitas vezes, né? É uma relação bem... com alguns choques, né? De diferenças mesmo, né? Mas é importante você começar a se posicionar, dizer o que te deixa triste e o que não tá, e saber o momento de recuar, né? De ver, opa, agora não dá para eu compartilhar isso, né? Às vezes compartilhar uma coisa mais leve, mais pincelada, né? Ah, eu fico triste quando você faz isso. E se eu ficar triste, né? Você persistir, né? Eu vou desligar o telefone, eu vou embora, né? Não no sentido de ameaça, de brigar, mas de se posicionar mesmo, né? De mostrar que realmente o seu limite foi ultrapassado, né? Que aquilo está fora do seu limite, né? E que você não aceita, né? Então você recua, né? A gente precisa estar bem com a gente para também conseguir fazer esse movimento, né? Não é um movimento tão simples assim, mas é importante a gente aprender a lidar com isso, né? Então você vai vendo que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então não, é o que eu falei, não é no sentido de ameaçar, né? Ah, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Mas é se posicionar mesmo, dar um aviso, olha, eu não gosto quando você me trata assim. Então, se você insistir em me tratar dessa forma, eu prefiro desligar o telefone e em outro momento a gente volta a conversar. Né? Prefiro ir embora, né? Não sei se você mora na mesma casa que ela ou não. Prefiro ir embora agora, no outro momento, que a gente estiver mais calma, a gente volta a conversar. Né? Não precisa brigar, bater de frente, né? Mas, de fato, recua para um momento, para um lugar que você se sente bem, tá? Vai ver que vai ajudar bastante. Né? Respira. Se posicionar às vezes não é fácil, né? A gente também não tá tão acostumado assim, mas é possível, tá bom? Que é uma relação importante, né? Não sei pra você se tem esse peso da importância, eu tô falando pra maioria das pessoas né? E se você tá demonstrando e falando sobre isso é porque acredito que pra você seja. Então é importante cuidar disso, né? Mora com ela ainda, né? Então, tô indo pro meu quarto, a hora que a gente... Tô indo pro banheiro, tomar um banho, né? A hora que a gente se acalmar, a gente volta a conversar, né? Dá pra gente ter algumas estratégias. Vou dar uma volta na rua, tomar um sorvete, sentar na calçada, não sei, né? Mas se dê esse espaço, né? E mostra, né? Que realmente um limite foi ultrapassado. Fala, opa, é importante. Mesmo porque muitas vezes ela foi ensinada a agir desse jeito. E aí alguém precisa mostrar pra ela uma outra forma de agir, né? Então, importante, né, você mostrar que pra você aquilo incomoda e mostrar mesmo com não só incomoda, mas você continuar lá recebendo isso, né? Incomoda, aí eu tô me retirando, tá bom? E aí, então, essa questão, né, da gente... E é muito importante mesmo a gente se posicionar para as pessoas que são importantes para nós, né? Pra gente criar relações mais saudáveis. A gente também é muito ensinado a aceitar isso, né? Ah, não... Se você falar o que você pensa, o outro não vai gostar.
o outro não vai mais gostar de você. Então a gente tem muito essas crenças limitantes, né? Mas uma pessoa que realmente se importa com a gente, ela vai olhar, muitas vezes ela pode até falar, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de consciência de si mesma, ela pode até olhar e falar: nossa, mas é o meu jeito, né? Às vezes eu não consigo fazer diferente, né? Eu vou tentar fazer diferente, mas se eu não conseguir, você me fala, por favor, né? Então, uma pessoa que já tem um pouco mais, um nível de consciência um pouco maior de si mesma, né? De conseguir entender que aquilo, ela já tentou trabalhar, às vezes, aquela característica, uma pessoa que é irônica, por exemplo, tem gente que não gosta, né? Eles falam: nossa, mas quando eu percebo, eu já fiz, eu já falei. E aí a gente tenta entrar num, né? Mas quando eu fizer de novo com você, você fala, por favor, não tem intenção de te magoar, né? Às vezes só da gente saber que a pessoa não tem intenção de magoar e que ela tá aberta àquilo, a gente já se sente um pouco melhor, né? Então a gente também tem que entender que a gente está lidando com pessoas que também não são perfeitas, né? Tá? E aí, então, lembrando, né? Às vezes a gente entra numa relação com a intenção de melhorar uma dor e para curar aquela dor. E isso muitas vezes não acontece, né? Porque o outro não tem essa função. Curar a nossa dor é uma função nossa. O outro pode ajudar sim, tanto que a gente fala, né? Que a melhor forma de curar um coração partido, né? É se encontrando outras pessoas para mostrar o quanto que a gente, né? Que a gente pode ser amado e etc. Mas o primeiro passo do amor próprio, do cuidado com a nossa dor é nosso, né? Então a gente pôr no outro toda essa expectativa, eu vou procurar outra pessoa só por isso, né? Vou procurar um amor para isso, para resolver os problemas que eu tenho, acaba que essa relação ela já está fadada ao fracasso, né? Porque a função de uma relação não é essa, é a gente crescer junto. Né? Então é eu fazer a minha parte para curar a minha dor. E também não adianta, né? Aquelas relações, eu cuido da dor do outro, o outro cuida da minha dor. Também não funciona, né? Porque a gente tem que se olhar, né? O momento que a gente não consegue olhar para nossa dor, a gente não tá se amando, é o que eu falei, né? A gente tá olhando e falando: aquilo que eu sinto não é importante, aquilo que eu sinto não deve ser cuidado. E aí falta amor por nós mesmos, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Tem alguma dúvida? Hoje era uma mensagenzinha rápida, só para dividir a frase da Viviane Mosé, que eu achei bem interessante. Falei, vou abrir aqui o Instagram e conversar um pouquinho com as mulheres do meu Insta. E dar um bom dia, né? Que é bom a gente começar o dia, né? Um bom dia para vocês, uma boa semana, né? Também, se não tiverem dúvidas agora e depois quiserem conversar um pouquinho, podem me chamar lá no inbox, tá? Que eu tô à disposição. Então, hoje é isso. Vou colocar a musiquinha aqui pra gente finalizar, que eu tava ouvindo no começo da live. Essa música é a música abertura do seriado Modern Love. Não sei se vocês já assistiram, muito bonitinho. Então é isso, muito obrigada pela participação de vocês, a Andréia, a Luciana, a Ana. Obrigada. Desejo para vocês um bom dia e que vocês se acolham, né? Que a gente se acolha, né? Que a gente possa olhar mesmo e começar a falar: aquilo que eu sinto é importante, né? E não é aquilo que eu sinto é importante, eu vou carregar a minha birra para sempre. É importante porque está me mostrando alguma coisa que eu preciso trabalhar, o que eu preciso cuidar aqui dentro de mim que tá doendo, tá bom? Então vamos nos olhar um pouquinho, né? Quando a gente sentir aquela tristeza, mas por que isso me afetou nesse tanto, né? E a gente vê o que a gente precisa cuidar, tá bom? Um beijo, boa semana. E Ana, tô torcendo aqui por você com a relação com a sua mãe, para vocês conseguirem melhorar e dar tudo certo, tá bom? Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Luciana. Obrigada, viu?